Aleluia. Amém. Todos aqui, eu quero dizer aos irmãos que aconteceu algo sobrenatural por esses dias. Pela primeira vez, né? Tá certo que eu não sou tão velho assim, mas pela primeira vez me foi passada a incumbência de estar aqui ministrando durante o encontro. E pela primeira vez eu fiquei extremamente tranquilo naquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Você fala assim, André, como que foi o teu mês, o teu último mês? Irmãos, na palavra, buscando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, clamando ao Senhor e percebendo que a cada dia o Senhor trazia direção. A cada dia o Senhor trazia palavra, a cada dia o Senhor trazia revelação, a cada dia Ele conduzia aquilo que seria ministrado nesses dias. A cada dia. Você fala assim, André, foi você que desenhou o processo? Eu posso falar, olha, eu fui uma caneta nas mãos do Senhor. Mas quem trouxe a direção foi o Senhor. E a primeira direção que o Senhor trouxe enquanto eu orava por vocês, enquanto eu orava por mim, enquanto eu orava pela nossa geração, enquanto eu orava por aquilo que seria ministrado, e eu orava por questões de identidade, de finalidade, eu orava em cima daquilo que o Senhor trouxe como assunto, 1 Pedro 2,9. E a primeira palavra que o Espírito Santo me deu, que Ele ministrou no meu coração, é a palavra fé. E enquanto eu orava por muitas vezes, eu tinha que travar uma luta espiritual contra questões e contra situações que o Senhor trazia, situações que traziam questões de incredulidade, não sobre mim, mas o Senhor me falava sobre uma geração que é bombardeada dia e noite, a ter uma fé fraca, ou a não ter uma fé. Uma geração que é bombardeada pelas amizades, pela mídia, pelo sistema, a não viver pela fé, a não ter fé, ou a ter uma fé mais ou menos, uma fé que balança como a onda do mar, e segundo Tiago, não é essa fé que o Senhor tem para nós. E no primeiro momento aqui eu quero ministrar sobre fé. O que é fé? Posso contar com a participação de vocês? Vocês não vão ficar com vergonha? Vamos lá, Ani, o que é fé? A Nicole olhou para mim e deu risada. Amém. Fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Abre comigo aí, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos falar junto, bem forte? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé? Fé é a firme segurança de que aquilo que Deus fala que é, de fato é. Fé é a firme segurança daquilo que o Senhor diz que vai acontecer, nós cremos que de fato vai acontecer. Por exemplo,
Quando eu digo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, nós sabemos, pela fé, que Jesus vai voltar. Não sabemos? Quantos creem aqui que Jesus vai voltar? Vocês já viram Jesus voltar? Não. Eu também não. Mas eu creio. Fé é crer naquilo que ainda não vemos. Mas fé também é a prova das coisas que se não veem. Por exemplo, nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós. Quantos creem nisso? Quantos viram isso? Mas nós cremos. Então fé é crer naquilo que a Bíblia diz que é. Fé é aquilo que nos é apresentado como um novo caminho. Está dando para ver legal lá? Vou pedir para vocês abrirem Abacuque 2,4. Abacuque 2,4. Velho Testamento. É um dos últimos livros. Senhor, nós oramos, Pai, para que a Tua palavra seja acolhida com fé pelo nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repita comigo: o justo viverá pela sua fé. Um detalhe interessante: nós não fomos chamados a ter fé simplesmente como um acessório. Nós não fomos chamados a ter, entre outras coisas na nossa vida, a fé. Nós não fomos chamados a ter uma vida que de vez em quando ela tem fé. Nós somos chamados para vivermos pela fé. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você ter uma vida pautada pela fé, ou você ter uma vida que de vez em quando tem fé. Você ter uma vida que de vez em quando crê, ou você ter uma vida que crê, que lê a palavra e se enche da palavra e se coloca diante do Senhor e clama ao Senhor e pede ao Senhor Jesus: Senhor, o Senhor já me deu fé, acrescenta a minha fé, edifica a minha fé, cuida da minha fé, aumenta a minha fé. E fé, eu fiz algumas anotações: fé é se apegar, fé é receber, fé é depositar toda a esperança, fé é viver por, fé é se entregar, fé é viver para, fé é comprometer-se. 1 João, aliás, o livro de João 1,12 diz, não precisa abrir: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no seu nome. Mas o que fazem os filhos de Deus? Os filhos de Deus o receberam. Os filhos de Deus creram. Os filhos de Deus o abraçaram. Os filhos de Deus fizeram de Cristo tudo em sua vida. Amém? Cristo é tudo para nós. Vocês perguntarem para mim: André, o que você tem de mais importante? Eu vou te falar: Cristo. E aí você vai falar: mas você fala isso na frente dos seus filhos, na frente da minha esposa? Eles sabem. O Apolo, todos os dias eu abraço ele e falo: Apolo, o papai ama você, filho, mas tem alguém que ama muito mais você do que o papai. É Jesus.
E eu falo para eles: Apolo, o papai ama você com todo o amor do mundo. Eu só não amo mais você do que Jesus. E ele ama ouvir isso e se sente seguro ouvindo isso. Jesus, para aquele que crê, é tudo. Fé, segundo Martin Lloyd-Jones, é a recusa ao pânico. Fé é a recusa ao pânico. Ou nós cremos naquilo que a palavra diz, ou nós nos apegamos àquilo que a palavra diz, ou eu faço uma pergunta: a gente vai crer em quê? Você vai crer em quê? Em você? Na filosofia? No que os homens falam? No que a psicologia fala? Não desmerecendo todos os estudos humanos que existem, mas nós somos chamados a viver pela fé. O que dita a nossa vida é a fé. O que move a minha vida é a fé. O que eu creio é o que a palavra diz que eu devo crer. E a minha vida é cheia de Cristo, porque eu vivo pela fé. Diga para o teu irmão: viva pela fé. O justo viverá pela fé. Abre comigo em Hebreus 11. E lá cita a vida de alguns homens de fé. Aleluia. A partir do 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, detalhe, sem saber ainda para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam todos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. O 14 diz: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já preparou uma cidade. Aleluia. A palavra fala aqui sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés. A palavra fala aqui sobre Raabe, sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, sobre Jefté, sobre Davi, sobre Samuel e sobre os profetas. E qual é o ponto em comum da vida de todos esses homens que eu citei, amados? Eram pessoas que viviam pela fé. Eles eram diferentes entre si. Se você pegar o perfil de cada um deles, eles eram diferentes entre si, mas todos eles tinham algo em comum. Eles eram homens cheios de fé. Deus falou, vai acontecer. Davi
com poucos anos de vida, talvez com 16, 17 anos, ali cuidava das ovelhas do seu pai, viu um gigante afrontando o povo de Deus. E ele disse no seu coração: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Quem esse homem pensa que ele é? Ah, mas ele é grande. Ah, mas ele tem uma espada. Ah, mas ele tem uma lança. Ah, mas a armadura dele pesa tantos quilos. Ah, mas ele é homem de guerra. Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso diante do Deus de Israel? Ah, mas ele é forte. Ah, mas ele é isso. Ah, mas aquilo. Aí Davi pensava: tá bom, mas será que ele é mais forte que um leão? Por que, Davi? Não, porque eu já matei um leão. Davi era um homem cheio de fé. Ele não olhava o gigante, ele não olhava a armadura, ele não olhava a lança, ele não olhava a capacidade, ele não olhava as circunstâncias, ele olhava Deus. E ele cria em Deus, e ele sabia que se Deus estivesse na causa, era a vitória na certa. Leia os livros, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, leia os livros ali. Davi era um homem cheio de fé. Antes de ir à guerra, o que ele fazia? Se ajoelhava diante de Deus e perguntava: Senhor, vou ou não vou? Se Deus falava, vai, ele ia. Se Deus falava, não vai, ele ficava. E você vê na palavra que muitas vezes ele tinha um exército mais fraco do que o que vinha contra ele. E quando Deus falava, vai, ele ia. E em outras vezes ele tinha um exército mais forte do que o exército que vinha contra ele. E quando Deus falava, não vai, ele não ia. Por quê, amados? Porque os olhos de Davi não estavam sobre o tamanho do exército que ele tinha. Não estava sobre as forças terrenas que ele tinha. Os olhos de Davi estavam sobre Deus. E ele cria no poder de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre a fé nessa manhã. Eu vou falar alguns minutos, teremos um intervalo e depois voltamos. É muito importante, amados, nós sabemos que nesses dias nós teremos uma imersão. Amém? O que é imersão? Um aprofundamento. Um olhar mais de perto, um olhar mais firme e fixo na palavra. Portanto, eu vou pegar alguns assuntos aqui e vou esmiuçar. E é importante que você anote. Amém? E eu quero falar nessa manhã um pouco sobre fé. Para que nós venhamos saber o que é a vida mediante a fé. E para nós sabermos que toda a nossa vida, ela é mediante a fé. Pedir para o Tom ficar de pé. Pega aí, Tom, Romanos 5:1. Pedrão, fica de pé. Pega as Romanos 11:20. Tiago, de pé, Romanos 3:22. O Astinho, de pé, Gálatas 3:23. Lolô, de pé, Efésios 2:8. Lucas, de pé, 1 Pedro 1:5. Vocês vão ler em voz audível, da maneira mais alta que vocês já leram um texto na vida de vocês. Amém? Como se vocês precisassem que uma pessoa lá na pista ouvisse que vocês estão lendo. Amém? Vamos lá, Tom. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Próximo. Próximo, bem alto. Aleluia.
1 Pedro 1,5. Gálatas. Quem leu agora? Vamos lá, quem que é o último? Ele já leu. Amém. Invertemos as ordens, mas amém. Então é o seguinte, amados. Em todas as passagens que nós lemos, que vocês leram, tem uma palavrinha aí. Mediante a fé. Por meio da fé. Repete aí, Tom, justificação. Romanos 5:1. Amém. Amém. Justificados, pois, repite comigo, mediante a fé. Quem leu Romanos 11:20? Tu, porém, mediante a fé estás firme. Romanos 3:22, quem leu? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 3:23 fala sobre filiação, sermos filhos mediante a fé. Efésios 2:8 diz sobre salvação, salvação mediante a fé. E 1 Pedro 1:5 diz sobre segurança, segurança mediante a fé. Porque mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Querido, querida, fé para você é tua vida. Viver pela fé é o teu destino, é o teu futuro. Viver pela fé é a tua segurança. Você, como cristão ou como cristã, só tem uma opção, e essa opção não é viver mais por você mesmo, não é viver mais pelos teus olhos, não é viver mais olhando as circunstâncias, é viver olhando a Deus. Porque se eu olho as circunstâncias, se eu olho com os meus olhos, se eu olho com a minha emoção, como que é a minha vida? Já viram onda do mar? Abre comigo aí em Tiago. Tiago 1:6. Tiago 1:6. Diz... Vamos ler desde o 5, que o 5 fala sobre sabedoria. E vocês estão numa fase onde sabedoria é crucial e fundamental. Amém? Precisam de muita sabedoria, assim como em toda fase da vida. Mas essa fase não dá para abrir mão de forma alguma da sabedoria. Diz aqui 1:5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Mas o que duvida, o que não tem fé, é semelhante à onda do mar. Quantos aqui já estiveram no mar? É uma delícia, não é? Mas como é que é a onda do mar? Ora vem uma onda forte, quase te derruba. Ora vem uma gordona, você vai em cima dela. Ora vem uma onda fraca, você fala, o mar acalmou. De repente você está brincando, o mar acalmou, você está brincando, vira as costas, vem uma onda na tua nuca e te joga de cara na areia. Você engole 2 litros d'água. É mais ou menos assim. Por quê? Porque varia. E a palavra nos exorta o seguinte, querido, a tua fé não pode ser assim. Os teus olhos não podem ser assim. Os teus olhos não podem estar olhando
para as circunstâncias, para você, para as suas emoções. Os seus olhos precisam estar olhando para o Senhor e para a sua palavra, porque quando os seus olhos estiverem firmes na palavra do Senhor, você estará sobre a rocha. A tua casa estará sobre a rocha. E aí pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir desemprego, pode vir qualquer outra coisa. Teus pés estão sobre a rocha. Você conhece o teu Deus. Então toda a nossa vida agora é mediante a fé. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a fé é dom de Deus e está disponível. Eclesiastes 3:11, vamos ler lá. Eclesiastes 3:11. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Diz a palavra: tudo Deus fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade em seu coração, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus desde o princípio até o fim. Deus criou o homem, e diz a palavra que nós somos criados com a eternidade, com a sede da eternidade em nosso coração. Nós fomos criados para ter fé. Nós fomos criados para viver pela fé. Nós somos criados para viver com o nosso Criador pela fé. E isso Deus já colocou no teu coração, assim como colocou no meu. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E João 1,14 nos diz sobre Jesus, a manifestação de Deus na terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Todos viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Muito importante entendermos isso sobre a fé. Ela vem de Deus para nós, é um presente de Deus para nós que nós acolhemos. E ela está disponível através da criação, de vermos aquilo que Deus fez, de vermos que nós não estamos vivendo em cima do caos, nós estamos vivendo em um mundo criado por Deus para a glória de Deus. De saber que nós somos feitura dele, de saber que nós não somos obra do acaso, não viemos de um Big Bang, não viemos de uma beba, não viemos de um macaco, não viemos de nada que não tenha sido Deus. Amém? Porque é isso que o mundo prega aí fora, que você, na verdade, veio de um macaco, mas se você for ver, o macaco veio e aí chega na ameba. E tem gente que parece que ainda continua sendo ameba, porque crê nessa besteira toda. Mas a palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus se revela através da criação, mas não só isso. Romanos 10:17 diz que Deus se revela pela pregação da palavra e pela manifestação de Cristo, o Filho de Deus. Falando um pouco sobre a criação,
Há tempos atrás li esse livro que indico para vocês, Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. Vocês já viram que eu não sei falar inglês. Mas eu quero ler algo sobre a criação. Porque nós hoje somos privilegiados por termos mais acesso à criação do que, por exemplo, Davi tinha, Moisés tinha, Gideão tinha. Eu me lembro de um exemplo que eu assisti num desenho infantil com Apolo. Ele ganhou um DVD do Midinho, aquele do R.R. Soares. E tinha uma história bem legal ali, era uma criança, o Midinho, e ele estava na praia. E aí passou um sorveteiro na praia, vendendo sorvete, é óbvio. E esse sorveteiro começou a vender e o Midinho começou a falar de Deus e Jesus ali para o sorveteiro. Mas o sorveteiro não cria em Deus. Imagina, não crê em Deus, isso tudo é fruto do acaso, foi uma grande explosão, nós estamos aqui porque viemos, enfim, essa história toda. E aí o Midinho ouviu e ficou quietinho. Tá bom, vai com Deus. Passada a tarde, o Midinho fez um castelo de areia. Muito grande, muito bem feito, muito bem elaborado. Quem chegou de tarde? O sorveteiro. O que ele vendia? Sorvete. Importante saber. O sorveteiro chegou e falou assim: nossa, Midinho, que lindo esse castelo que você fez. Muito bem elaborado. Aí o Midinho deu uma cutucadinha no amiguinho dele assim, falou assim: vou pegar esse cara agora. Ele falou assim: não fui eu que fiz esse castelo, não. Não, a onda veio, derrubou a areia, a hora que a onda voltou, o castelo estava pronto. Você acredita nisso? Aí ele olhou para mim e falou assim: você acha que eu sou tonto, né? Acreditar que se formou esse castelo de areia por acaso, que ninguém fez. Ele falou assim: pois é, você acha que você é obra do acaso? Você acha que você é obra do acaso? Por que você não acredita que esse castelo de areia, tão simples, tão bobinho, não foi construído por acaso? E aí ele fez o sorveteiro pensar. Ele falou assim: nossa, é verdade. E aí o Midinho falou assim: olha para as árvores, olha para os coqueiros, olha para os pássaros, olha para o mar, olha para o sol, olha para a lua, olha para a criação, olha para a água, olha para o oxigênio, olha para o teu coração, olha para o teu DNA, olha para os teus órgãos, olha para o suas células, olha para tudo que está em tua volta, querido. Você acha que isso é por acaso? Olha para as estrelas, olha para a distância da Terra da Lua, olha para a rotação da Terra, olha para a rotação da Lua, olha para a distância do Sol da Terra, eles rodando cronologicamente. Se algo sai fora, a vida não é mais possível na Terra. Se o Sol vai um pouquinho mais longe, a Terra congela. Se o Sol vem um pouquinho mais para perto, a Terra vira churrasco. Se a Lua roda um pouquinho mais rápido, os mares invadem a Terra. Se a Lua roda um pouquinho mais devagar, eu nem sei o que acontece. Talvez, sei lá, enfim. Alguma coisa ruim acontece. Isso é o que os cientistas estão chamando de design inteligente. E o que é o design inteligente? É a conclusão de que por trás de toda a criação existe algo, ou no nosso caso, nós sabemos alguém, a coordenando. Toda criação, ela é coordenada minuciosamente. Ou seja, para que haja vida na terra, e não somente vida, mas para que essa vida continue a existir,
é necessário que as combinações dos acontecimentos sejam cronometrados e aconteçam no jeito e na hora que tem que acontecer. Eu vou ler aqui algumas coisas que esse autor trouxe. E ele pega o micro e depois pega o macro. Primeiro ele pega o DNA humano. Aliás, ele pega o DNA muito mais simples. Ele diz, de acordo com Richard Dawkins, a informação no núcleo de uma pequenina ameba é maior do que a coleção inteira da Enciclopédia Britânica. O conteúdo do núcleo de uma pequenina ameba, a informação ali dentro, ela é maior do que todo o conteúdo da Enciclopédia Britânica. E aí você chega à conclusão que o DNA humano tem muito mais. Só que tem um detalhe, não é somente essa quantidade de informações. No entanto, o DNA faz muito mais do que armazenar informações. Não é que seu DNA tem um mundo de informações. É que o seu DNA tem um mundo de informações e essas informações estão em combinação com outros sistemas celulares que também processam informações de modo semelhante a um supercomputador. Daí Bill Gates dizer que o DNA é semelhante a um programa de computador, ainda que muito mais avançado do que qualquer software que os seres humanos pudessem inventar. Ou seja, dentro de uma pequenina célula do teu corpo, tem o teu código genético. E dentro desse código genético existem milhões e milhões e milhões de informações que não precisam somente estar ali, mas para que haja vida, elas precisam estar devidamente combinadas. Para que você respire, e para que o oxigênio entre, e para que as células captem o oxigênio, e para que elas dividam isso de alguma forma, e para que elas mandem o oxigênio, e para que o oxigênio chegue nas células e nos órgãos e te mantenham vivo. Isso em uma respiração. Faz assim, ó. Sabe o que aconteceu dentro de você agora? Milhões de combinações. Porque se elas não ocorressem de maneira satisfatória, você estaria provavelmente no chão, tremendo assim, como um ser que estaria morrendo. Como uma ameba. Mas não somente isso. Diz aqui, o conteúdo informativo do DNA foi uma das principais razões que levou o ex-ateu Anthony Flaw a mudar de ideia sobre Deus. Ele concluiu, a única explicação satisfatória para a origem da vida, assim direcionada a um fim e autorreplicadora, como a vemos sobre a terra, é uma mente infinitamente inteligente. Palavras do astrônomo britânico Fred Hoyle. Diz, uma interpretação comum dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física, a química e a biologia, e que na natureza não existem forças cegas que mereçam ser mencionadas. Os físicos concordam que a nossa vida está equilibrada sobre o fio de uma navalha. Eles dizem, consideremos alguns exemplos. Primeiro, se a lei da gravidade variasse minimamente. Quantos conhecem aqui a lei da gravidade? Não tenho nada para jogar no chão aqui. Não, deixa o celular. Aqui. Amém. Lei da gravidade. Vou jogar o tênis para cima e ele vai cair. Vocês viram? Conhecimento oculto aqui. Vocês já viram aquela página no Facebook? Conhecimento oculto. Essa é a causa de todas as quedas no universo. A lei da gravidade.
E a lei da gravidade, ela é regulada de certa maneira que a vida na Terra ela é possível e a Terra se torna habitável. E a física diz que se essa variação fosse minimamente mudada, a vida não seria possível na Terra. Em relação às outras forças da natureza, a gravidade tem de ser afinada na proporção de 10 elevado a 40. Vocês sabem o que é isso? É uma parte em 10, enfim, tem 0 aqui quase para acabar a página do livro. Ela é regulada. Na verdade, existem 19 dessas constantes universais que precisam estar cada qual perfeitamente afinada com as demais. Diz aqui, na verdade, o físico Oxford Robert Penrose concluiu que se considerássemos todas as leis da natureza que precisariam estar afinadas de maneira exata, o resultado seria um número enorme demais para ser escrito, pois os dígitos necessários seriam maior do que o número de partículas elementares do universo. A evidência para o design inteligente é convincente. A explicação mais econômica e confiável para o fato de o universo ser tão precisamente afinado é porque um Criador o fez assim. Leiam esse livro. Se vocês quiserem, eu empresto. Já emprestei para a Samila, já li ele. Mais que um carpinteiro. É a história de um ateu que se converteu na faculdade e se tornou pregador da palavra e escritor da palavra. E o que diz a palavra? Que a criação de Deus, que Deus se revela através da sua criação. Eu não consigo não ver Deus através da sua criação, sabia? Esses dias eu estava comentando com a Rebeca. A gente está em 2017. Se você pega um alimento industrializado, uma bolacha, um Big Mac, uma salsicha, tudo isso que o homem põe a mão para fazer. Se você deixa fora da geladeira e no outro dia você vai comer, aquilo já estragou, aquilo já ficou murcho, aquilo já ficou bolorento, aquilo já está azedo. Se você deixa qualquer coisa que o homem em 2017 pôs a mão fora da geladeira, quando você vai comer, aquilo já não está satisfatório, minimamente falando. Agora, eu tenho uma fruteira na minha casa que fica em cima da mesa. Ali fica maçã, ali fica laranja, ali fica banana, ali fica frutas. Meus filhos amam frutas. Irmãos, tem banana que fica ali 15 dias. Eu pego a banana, abro a banana, ela está perfeita dentro da casca dela. Quem fez isso? Deus. Eu vejo uma flor. E minha mãe, ela planta, como é que chama aquelas plantas? Orquídeas. Irmão, vocês já viram uma orquídea por dentro? Tem umas que são brancas e sai um roxo e depois sai um amarelo e dentro delas tem o órgão reprodutor delas, e do órgão reprodutor saem as anteninhas, e ali sai o pólen, que os passarinhos vêm ali, pegam e espalham. E a complexidade de uma orquídea é algo sensacional. É lindo de você ver o quão complexo é uma flor, e é lindo você ver o quão lindo é uma flor. O quão perfeito, o quão completo é uma flor, o quanto que Deus ali expressou a sua beleza, o quanto que Deus ali deixou imprimido a sua beleza em uma flor, em uma árvore, em um passarinho. Amados, Deus se revela por sua criação.
Jesus fala, quando você está meio preocupado, quando você está meio agoniado, quando você está meio injuriado, para tudo e olha para as aves. Olha a minha criação, olha os pássaros, olha como eu alimento eles. Jesus nos chama a olhar para aquilo que Ele criou. E aquilo que Ele criou nos comunica fé. Não estou sozinho nesse mundo. Fui criado por um Deus que me ama. Fui criado à imagem e semelhança de Deus. Tenho capacidades sensacionais, superiores até que os animais, porque você chega no ápice da criação de Deus. E quem é o ápice da criação de Deus? Você. Deus criou o elefante, mas a palavra não fala que Deus criou o elefante à sua imagem e semelhança. A palavra fala que Deus criou o elefante. Deus criou os peixes, mas a palavra não fala que Deus criou os peixes à sua imagem e semelhança. A palavra fala que Deus criou os peixes. E também é a coisa mais linda nós pegarmos um óculos numa praia e mergulharmos, para vermos a beleza e a diversidade de Deus. O quanto Deus brincou com a sua criatividade debaixo do mar. É peixe fino, é peixe grosso, é peixe que expande, é peixe que parece um bicho, é outro que parece um dinossauro, é outro que parece uma cobra. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco a beleza que Deus criou ali embaixo do mar. Só que Deus não fala que Ele criou os peixes à imagem e semelhança dEle. A palavra fala que Deus criou você à imagem e semelhança dEle. Amém? Você que anda, você que pula, você que pensa, você que tem sonhos, você que tem sentimentos, você que tem inteligência, você que tem fé. Amém? Nunca percam isso. Olhem para a natureza, olhem para a criação, mergulhem, vejam no microscópio, veja ali a complexidade que existe dentro de uma pequena célula e perceba que houve inteligência e sabedoria infinita e insondável para a criação daquilo. Amém? Outro ponto importante, antes de terminarmos. Não crer traz condenação eterna. João 3,16. Mas crer traz vida eterna. Aleluia. Haja água para esse calor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que Ele criou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Abra em João 12:48, aí pertinho. Jesus diz aqui: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, diante da fé, diante de Cristo, existem duas posturas. Ou o ser humano rejeita e vive sozinho, e vive de acordo com o seu próprio entendimento, e tenta se salvar sozinho, e tenta ser bonzinho para se salvar, e vai entender o mundo de acordo com a filosofia, com aquilo que ele acha que ele vai entender, ou ele se rende a Deus, ao seu Criador, e confessa
a Jesus Cristo como Senhor. E na minha concepção, isso é fé. Fé é se render. Fé é se render. Senhor, eu me rendo. Senhor, o Senhor me explica o que aconteceu desde o começo, e eu percebo o teu amor e a tua graça na minha vida, e eu te vejo na tua criação. Portanto, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não vou mais sozinho. Eu não quero viver mais sozinho. Eu não quero viver de uma maneira onde eu sou o dono das minhas ações, emoções, onde eu sou o dono das minhas conclusões. Eu me rendo. Eu creio, eu quero te conhecer mais, eu quero mais a tua palavra, eu quero andar agora de acordo com aquilo que o Senhor me mostra. E isso é a consequência da fé. Porque nós vivemos dias onde muitos têm uma fé que é subjetiva. Você crê? Ah, eu creio. Mas como é a tua vida? Ah, é do jeito que eu quero. Você crê? Ah, eu creio. Não, todo mundo crê em Deus, não. Mas e aí, como é que são os seus dias? Ah, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quiser. Dia que eu quero sair, eu saio. Dia que eu quero usar droga, eu uso. Dia que eu quero fumar isso, eu fumo. Dia que eu quero beber isso, eu bebo. Dia que eu quero ter relação sexual, eu tenho. Dia que eu quero fazer isso, eu faço. Tem fé. Mas a fé não mudou nada, é subjetivo, é fundo. Não é é algo superficial, não é fundo. Não é profundo, e quando a gente olha para a palavra, a fé se associa à profundidade, à imersão. Abra aí em Atos 2:38. A fé te leva a decisões. A fé te leva a comprometimento. A fé te leva a de fato se entregar àquele que você crê. E existe um perigo em crer e não se entregar. Porque a fé deve te levar a se entregar. Em Atos 2, a gente está no 37, mas antes do 37, Pedro vem pregando a palavra, é o discurso de Pedro. E diante do discurso de Pedro, diante da manifestação da palavra, a gente leu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tem algo que gera fé, é pregar a palavra. Portanto, pregue a palavra, meu irmão. Prega a palavra, ela gera fé. E diante da pregação da palavra, olha a conclusão dos ouvintes. Ouvindo isso, constrangeram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora, o que faremos então, irmãos? Ou seja, eles creram. Mas a fé te leva a perguntar: tá bom, eu criei. Mas e agora? Como é que eu vivo, se é por fé? E aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A fé te leva ao arrependimento, metanoia. O que é arrependimento? Mudança de mente. Não entendo o mundo mais com a minha mente. Não entendo o mundo mais com as minhas ideias. Não entendo, não discerno mais as coisas por aquilo que eu discernia. A partir de agora, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a palavra de Cristo, eu tenho o Espírito de Cristo e eu tenho a vida de Cristo. Eu discerno as coisas através do arrependimento, metanoia. A fé te leva ao arrependimento. Segundo ponto, a fé te leva à obediência. A obediência fala: te batiza, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados. A fé me leva ao batismo. A fé me leva a me entregar. Senhor, o que eu faço? Batismo. Ok, sou teu servo, te obedeço. E a fé te leva a ser cheio do Espírito de Cristo. Ou seja, Deus não te abandona na tua fé. Deus envia do seu Espírito Santo para que habite dentro de você. Amém?
é o poder de Deus. Segundo ponto, a vida com fé é uma vida de obediência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vida de crer, amados, é a vida de ser liberto. Como Daniel falou ontem aqui, quando Deus nos salva, nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino da sua luz, Ele começa o processo de tirar as trevas de dentro de nós. E esse processo de tirar as trevas de dentro de nós, ele é um processo que, na verdade, é esse o nome dele, é processo. Ele demora, ele dura determinado tempo e ele é contínuo. Ou seja, nós continuamos conhecendo a verdade e continuamos sendo libertos da mentira. É por isso que não é instantâneo, por exemplo, quando ocorre a conversão de alguém, aquele alguém já fica extremamente perfeito, pronto, apto para já começar a, por exemplo, ensinar a palavra, a começar, por exemplo, a ser um mestre. Não. A palavra diz, atendendo ao tempo decorrido, devíeis ser mestres. Então o que a palavra nos mostra? Que a vida com o Senhor é uma vida de conhecer a verdade e ser liberto por ela. Conhecer a palavra e ser liberto por ela. Conhecer a palavra, crer na palavra e ser liberto pela palavra. Isso é o processo chamado de santificação. Como eu estava lendo ontem a frase de John Wesley, como é que é? A conversão tira o crente do mundo e a santificação tira o mundo do crente. É como o povo de Deus, lá no Velho Testamento, saiu do Egito, foi para a terra prometida. Aí a gente lê a Bíblia, o que está dentro deles? O Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saía de dentro deles. Eles se lembravam, mas no Egito a gente comia isso, comia aquilo, comia cebolas, comia os alhos. Saíram do Egito, mas o Egito estava sendo arrancado de dentro deles. Com a nossa vida, irmãos, é o retrato da nossa conversão. Amém? Amém. A conversão ela é instantânea. Né? Eu mudei, eu me converti, eu fui justificado. Instantâneo. Agora, Deus começa o processo, todos os dias, de transformar a minha mente pela renovação do meu entendimento na palavra. A gente vai falar sobre isso nesse período. Sobre anularmos os sofismas, edificando a nossa fé. Abacuque 2:4 diz, o justo viverá pela fé. Vamos falar bem alto para espantar o cansaço? O justo viverá pela fé. Só vocês agora bem alto. O justo viverá pela fé. Amém. Pela fé. Mediante a fé. Justificação pela fé. Justiça de Deus pela fé. Mediante a fé. Salvação mediante a fé. Segurança mediante a fé. Fé para nós é básico. Fé para nós não é um simples acessório. Fé para nós é base. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível viver com Deus sem fé. É impossível ser cheio do Espírito Santo sem fé. É impossível ser um cristão útil sem fé. E adivinha o que o diabo quer tocar na vida de vocês? A fé. Sabe por quê? Se ele tocar a fé, se ele enfraquecer a fé, ele enfraquece todo o resto. O diabo trabalha para atrapalhar, enfraquecer, te enganar, tocar a tua fé. Por isso, algo muito importante, como foi falado na ministração de antes,
apesar da fé ser algo que nós recebemos de Deus, apesar da fé ser algo que Deus nos dá como dom, é importante nós sabermos que a palavra nos fala que nós devemos cuidar da nossa fé. Amém? Cuidar, alimentar, edificar a nossa fé. Jesus compara a fé ao quê? Um grão de mostarda. O que Jesus quer dizer quando ele compara a fé com um grão de mostarda? O que acontece com um grão de mostarda? Ele se transforma em uma árvore. Ele não é grão de mostarda para sempre. Ele tem um objetivo. Ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna algo, ele cria raízes, ele cria sombra, ele dá fruto. Quando Jesus compara a fé ao grão de mostarda, ele está nos ensinando, irmãos, eu dei um grão de mostarda para vocês. Mas cabe a vocês cuidar da fé, edificar a fé, batalhar pela fé, tomar cuidado da fé. Eu trouxe aqui, eu tirei uma foto esses dias, uma reportagem que me chamou a atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu salvo tanta coisa no meu celular. Mas é uma carta, achei aqui. É uma carta de um ladrão que roubou um carro de uma família cristã e devolveu o carro com uma carta. Eu achei fantástico. Estava lá no site. Ladrão rouba carro e devolve com carta de arrependimento. E tinha lá a carta. Eu vou ler essa carta e ver o que o ladrão escreveu. Vou começar pedindo que vocês possam me perdoar. Vi que vocês são evangélicos. Eu também era. Minha vida era tranquila e eu tinha paz. Tinha emprego, tinha tudo o que eu precisava, mas me separei de Deus e minha vida virou de cabeça para baixo. Depois, se vocês quiserem, eu mando essa reportagem para vocês. Comecei a beber, perdi meu bebê, bati o carro, perdi o meu emprego e a minha mulher quer me deixar. Não justifica o que eu fiz, o mal que causei a vocês, mas sinto muito. E o que eu posso dizer agora, além de estar devolvendo o bem de vocês, me perdoe. Entre parênteses, vou buscar a Deus. E na reportagem mostrava que essa família de cristãos estavam orando para que o carro fosse entregue de volta, e que a postura dessa família de cristãos, o apelo dessa família, é que o ladrão entrasse em contato com eles, para que eles ajudassem o ladrão na sua reconciliação com Deus. Né? Os caras falavam, a gente não conhece ele, mas a gente queria ajudar ele, porque a gente tem como ajudar. E aí eu vi dois exemplos, irmãos. Um exemplo de uma família que guardou a sua fé, que cuidou da sua fé, que regou a sua fé, que alimentou a sua fé, que edificou a sua fé. E continua firme, e continua orando, e continua vendo milagre, e continua vendo a mão de Deus, e continua vendo Deus operando na vida deles. Mas outro exemplo de alguém que não cuidou da fé, não valorizou a fé, não buscou a palavra, se deixou levar por outros conselhos, se deixou levar pelos conselhos dos amigos, foi para a bebida, perdeu o emprego, tudo mais. E é interessante que Deus tem misericórdia ainda dele despertar. Vou buscar a Deus. Errei, abandonei a Deus, abandonei a fé. E eu queria ler alguns versículos sobre sofisma e sobre cuidarmos da nossa fé. Abre comigo em 2 Coríntios 10, 4. O que é um sofisma? O que é um sofisma? Sofisma nada mais é do que uma mentira que parece verdade. Sofisma é um argumento com aparência de verdadeiro,
Entendam bem, a sofisma não é uma verdade descarada, não é uma mentira descarada, tá? Sofisma é um argumento com aparência de verdadeiro, com o objetivo de enganar alguém. Em 2 Coríntios 10:4, vamos ver lá, diz: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra diz que nós somos atacados por sofismas, por mentiras. A palavra diz que a arma do diabo é a enganação, que ele é o pai da mentira. A palavra diz que ele não pode nos tocar, mas a palavra diz que ele lança dardos inflamados na nossa mente. E eu vou te dar um exemplo aqui de sofisma e de como vencer a sofisma de maneira bem prática. Sabe aquele ditado? Eu vou desenhar para que você entenda. Eu desenhei. O desenho não está tão legal, mas dá para entender. Abre comigo em Mateus 3:16. O batismo de Jesus. Muitos conhecem. Não vou ler o contexto inteiro, depois leia aí no seu tempo, vamos ter tempo aqui. Mas ali, desde o 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: o que dizia a voz? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus falou para ele? Este é o meu Filho amado, e eu tenho nele alegria, e eu tenho nele prazer. O que é isso? Isso é uma verdade. Isso muda? Muda? Não, não muda. Deus muda a ideia dele em relação às convicções dele? Não, Deus não muda. Deus ia mudar a ideia dele em relação a Cristo? Hoje ele é meu filho, amanhã ele não é? Não, não muda. Deus falou para Cristo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora continua ali no 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele ficou ali jejuando por 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, e depois disso, chega ele o diabo, o tentador. E o que ele diz, amados? Olha a sofisma aí. Olha o que o diabo diz para Jesus. Qual é o ponto que o diabo vai? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo vai questionar a identidade de Jesus. O diabo vai questionar uma verdade, e a afirmação que ele faz é um sofisma, porque parece ser um bom argumento, parece ser verdadeiro, parece ser algo inteligente ali, que Jesus mandasse que pedras se tornassem em pães. Aliás, o diabo usa ali do poder de Deus e do poder que Deus tem para transformar pedra em pães. Mas essa pergunta, esse argumento, tem algo nele que é duvidoso. O diabo lança dúvida. Deus diz: este é o meu filho. O diabo diz: se tu és filho. E com a gente é a mesma coisa. Deus te diz: você é filho. O diabo diz na tua mente: será que você é filho mesmo?
Deus te diz, eu te amo. O diabo lança na tua mente, será que Deus me ama mesmo? Deus te diz, eu te dou do meu espírito. O diabo diz na tua mente, nossa, mas será que Deus realmente me deu do meu espírito? Porque eu vejo o Ion de vez em quando vem aqui, ele vai para lá, vai para cá. Deus nos traz a verdade, o diabo nos traz sofismas. Só que um detalhe, como é que a gente vence os sofismas? Qual é a palavra de Jesus? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bíblia, meu irmão, Bíblia. Quer vencer sofisma? Lê a Bíblia. Quer vencer mentira do diabo? Ciente da verdade. Quer vencer os ataques de Satanás? Porque do mesmo jeito que Jesus foi atacado, você vai ser atacado. Você não é melhor que Jesus, eu não sou melhor que Jesus. Nós seremos atacados. O diabo virá com sofismas, na onde? Nas nossas emoções, nas nossas famílias, nas informações que se chegam até nós, o diabo nos atacará. E o que ele atacará? A nossa fé. Portanto, irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai edificar a tua fé e cuidando a tua fé assistindo 5, 6 horas de seriado da Netflix. Não vai sair dali cheio de fé. Não sou contra assistir filme e seriado. Não assisto porque eu não tenho tempo. Tenho 2 crianças em casa que tem um pouquinho de energia a mais que as outras, eu acho. Aliás, eu acho que não. Acho que é tudo assim, né, Daniel? Só falta pular no ventilador e rodar, mas ele ainda não alcança. O dia que ele alcançar, eu tiro ele de lá. Mas, irmão, as armas da nossa milícia não são carnais. Não edificamos a nossa fé com as armas carnais. A não ser que você esteja assistindo algo cristão, algo que te comunique fé, algo que foi feito por um cristão para comunicar fé. Mas caso contrário, estar expondo a tua mente aquilo por horas e horas e horas e horas, não vai fazer bem para a tua fé. Muito provavelmente vai fazer mal. E como acontece os sofismas? Eu desenhei. Eu desenhava pior que isso, gente, mas aí o Apolo e a Agatha nasceu, eu tenho praticado, né, amor? Toda quinta-feira nós temos um horário em casa, nós fazemos desenho, desenhamos a criação, a arca de Noé, a piscina, o sofá de casa, tudo, a onça. Tem hora que o Apolo fala assim, pai, desenha um leão. Eu desenho, ele fala assim, pai, mas está parecendo um macaco. Eu estou pegando jeito. Mas enfim, aí desconsiderem a arte, mas dá para entender, aquele hominho de palito ali é o diabo. Eu não quis perder muito tempo com ele, porque eu não gosto do diabo. Então eu desenhei ele bem rápido. Mas o diabo, ele envia sofismas, mentiras e dardos inflamados. Nós acabamos de ler 2 Coríntios 4 e 5. 10, 4 e 5. E Efésios 6,16, abram lá. Efésios 6,16 fala que nós temos uma arma contra os ataques. Lê desde o 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos, repita comigo, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que nós temos para nos defender dos
dos dardos inflamados do diabo, o escudo da fé. Eu achei estranho que eu fui orar sobre o tema do encontro, 2 Pedro 2,9, e eu queria ir logo para o assunto de identidade e finalidade. O Espírito Santo me chamava para a fé. Vai meditar sobre fé. Vai ouvir sobre fé. Vai se debruçar sobre a palavra e ver sobre fé. E eu estava até conversando com o Joãozinho ali, eu compreendi o que o Senhor queria. Sabe por quê? Falar sobre identidade, sobre finalidade, não vale nada se não for um assunto misturado com fé. Não basta você saber quem você é em Cristo, você precisa crer que você é aquilo. Não basta você saber quem é Cristo, quem Deus é, você precisa crer que Deus é aquilo que Deus diz que Ele é. Que Cristo é exatamente aquilo que Ele diz que Ele é. Nem um pouco menos. Quando a palavra diz, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, você tem que entender que o Senhor está te dizendo que Ele é o teu pastor e que nada te faltará. Dá para entender? O problema é que a gente olha para as circunstâncias. E aí tem um monte de situações na nossa vida que, apesar de nós compreendermos e sabermos a palavra, nós estamos vivendo por sofismas e não pela verdade. Alguns exemplos eu trouxe aqui de sofismas. Por exemplo, quem aqui passa por períodos de ansiedade? Não vou mentir. Estou sendo edificado e eu estou caminhando, irmãos. O Senhor me chama e eu estou caminhando. Não fico parado, não. Eu vou para cima, vou para aquilo que o Senhor tem para mim. Mas, por exemplo, nós passamos por situações de ansiedade. Natural. Com quem que eu vou casar? No caso, eu já passei por isso, mas passava. Vou trabalhar com o quê? Vou me formar em quê? Como é que vai ser minha vida daqui 5 anos? Como é que vai ser minha vida daqui 10 anos? Que área que eu vou escolher? Será que eu vou ter muito? Será que eu vou ter pouco? Será que eu vou ter para comer? Será que eu não vou ter? A gente muitas vezes é dominado por medo, insegurança, sofismas. Só que aí a gente olha para a palavra, Salmos 23:1, o teu Criador e o teu Pai te diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Se nós crêssemos de fato nessa palavra, nós teríamos muito menos ansiedade. Mateus 28:20, Jesus fala para nós irmos pregar o Evangelho, anunciarmos as boas novas, fazermos discípulos. Aí ele fala no final: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, amanhã, sabe quem vai estar contigo? Jesus. Depois de amanhã, sabe quem vai estar contigo? Jesus. Daqui 3 anos, sabe quem vai estar contigo? Jesus. Daqui 30 anos, sabe quem vai estar contigo? Jesus. Mas eu olho para essa palavra e muitas vezes não creio. Ou muitas vezes olho para mim, ou muitas vezes olho para as ondas. 1 Pedro 5,7, nós vemos o livro de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Amados, essas verdades que eu li aqui, elas mudam amanhã? Vão mudar amanhã? Amanhã vai ter uma atualização do iOS da Bíblia. Vamos baixar o iOS. Nossa, você viu que legal? Vem uma adaptação dos versículos. O Senhor é meu pastor. Nossa, agora algumas coisas vão me faltar. Vixe, agora está complicado. O iOS é o sistema operacional dos celulares. O pessoal sabe. Eu acho, né? O iOS, o sistema Windows. Tem atualizações do Windows de vez em quando, né? Android.
Enfim, tem uma luta aí de trevas e luz, né? Mas, enfim, essa é a ideia. Imagine que amanhã vem uma atualização da Bíblia. Eis que estou convosco de segunda a quinta. Ixi, sexta, sábado e domingo vai ser difícil. Jesus vai estar só de segunda a quinta. 1 Pedro 5,7 agora mudou. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois eventualmente ele cuida de vós. Vixe! Amanhã pode ser que ele cuide ou ele não cuide. Amados, a palavra de Deus é a rocha eterna, inabalável e imutável. Nós precisamos olhar para essas verdades e saber que essa é a verdade. Não são os meus sentimentos, não são os meus pensamentos, não são as situações, não é o que está acontecendo na minha empresa, não é o que está acontecendo na minha faculdade, não é a minha ansiedade, é a fidelidade de Deus. Mas muitas vezes nós vamos crendo em sofismas. Outra coisa que nós temos: quantos aqui muitas vezes têm insegurança no servir ao Senhor? Você precisa fazer algo para o Senhor, mas você fica meio inseguro. Deus te passa, o irmão te passou algo, olha, traz uma palavra para o grupo. Você fica meio inseguro. 2 Coríntios 9,8, não precisa abrir, mas diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia! Eu preciso ler esse versículo todos os dias. E lendo esse versículo todos os dias, acontece o que aconteceu dessa vez. Eu fico em paz com o Senhor. André, por que você ficou tranquilo? Por que eu fiquei tranquilo? Porque está escrito aqui na Bíblia que Deus é poderoso para fazer que me seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, eu transborde em toda boa obra. Pregar a palavra é boa obra? É. Orar pelos irmãos é boa obra? É. Profetizar é boa obra? É. Estar junto com vocês aqui nesses dias é boa obra? É. Então, meu irmão, Deus está te falando que Ele é poderoso para fazer que te seja acrescentado toda a graça. Só que muitas vezes a gente abraça a sofisma. Eu não sou capaz. Deus tem que chamar outro. Tem que ser o Daniel, tem que ser o André. Ai, tinha que ser o João. Ai, tinha que chamar o irmão de fora. Não sou contra. Fomos edificados, e eu amo chamar irmãos de fora, mas irmãos, a graça do Senhor Jesus é derramada sobre a igreja dele, sobre nós, está sobre nós. Sobre falar aos incrédulos, em Lucas 11:12, a palavra diz que o Espírito Santo nos dará o que falar. Só que muitas vezes a gente não prega o Evangelho, porque eu não sei o que eu vou falar. Lê a Bíblia, querido. Te apega à verdade. Te enche de fé. Bebe da água do Senhor. Amém? E vamos entrar nos 4 pontos rapidinho. Como edificamos a nossa fé. Judas 1:20. Judas 1:20. Judas é o livro antes de Apocalipse. Diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. 1 Pedro 3:12, vamos abrir lá. 1 Pedro 3:12.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Quer edificar a tua fé, querido? Vocês querem? Tenha uma vida de oração. Línguas, orem com entendimento, orem no Espírito. Estejam edificando a vossa fé. Ore ao acordar. Acordou, querido? Dá glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela noite que o Senhor me deu. Obrigado porque eu dormi. Obrigado porque o Senhor guardou os meus sonhos. Obrigado porque o Senhor disse que está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado porque eu vou sair da minha cama, eu vou levantar da minha cama e dentro de mim está o Teu Espírito Santo, Senhor. Coloco diante de Ti esse meu dia. Vai tomar café? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho que comer. Obrigado por esse mamão. Obrigado por esse pão. Obrigado por esse café. Obrigado porque a minha mesa é farta. Que ela seja farta todos os dias. Está indo para o teu emprego, está indo para a tua faculdade, vai no carro orando. Senhor, obrigado porque eu posso estudar. Me guarda nessa faculdade. Guarda a minha mente. Guarda o meu coração. Guarda a minha vida. Que eu possa pregar a tua palavra. Que eu possa ser usado por Ti. Que as pessoas possam Te ver na minha vida. Voltou da faculdade? Volta orando. Obrigado, Pai, o Senhor me sustentou. Obrigado porque o Senhor veio comigo. Amados, nós podemos orar. A vida de homens de Deus que eu conheço hoje, todos eles são homens de oração. São homens de fé, mas que cuidam da sua fé. Judas diz sobre nós edificarmos a nossa fé. O que é edificar? É construir. É continuar construindo. É continuar regando, é continuar cuidando. E o segundo ponto sobre edificar a nossa fé é professando a palavra. Romanos 12, 2 fala sobre renovarmos o nosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Josué 1,8 diz: não cesse de falar do livro desta lei, medita nela de dia e de noite. 1 Pedro 1,3 fala sobre nós fortalecermos o nosso entendimento. 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. A palavra mostra o nosso entendimento, amados, a nossa mente como algo que precisa ser renovado, exercitado, cuidado, alimentado. Você crê? Amém? Continua a alimentar a tua fé, querido. Continua a buscar a palavra. Josué 1,8 fala, não cesses de falar. Nós precisamos ter a prática de não somente ler a palavra, mas de professar a palavra, porque as palavras têm poder. Eu não só leio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu profetizo sobre a minha casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu olho para vocês e eu falo, o Senhor é o pastor de vocês e nada faltará para vocês. Eu profetizo, eu verbalizo. Eu digo que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu professo a palavra. Que os anjos escutem, que os demônios escutem. Eu professo a palavra do meu Deus. Ela é a minha vida, ela é a minha segurança, ela é a minha fortaleza, ela é o pão que eu me alimento. Eu não somente leio, mas eu não cesso de falar do livro desta lei. E quanto mais eu falo, mais a minha fé é alimentada. Quanto mais eu falo da palavra, mais eu sou cheio de fé. Quanto mais eu converso sobre Cristo, mais Ele enche meu coração de fé. E eu sou cada dia mais cheio de fé, porque eu estou me alimentando e falando e lendo e renovando a minha mente na mente de Cristo. Eu estou cingindo os lombos do meu entendimento. Tem muito crente cabeça fraca por aí.
Crente cabeça fraca, não sabe quem é, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, é levado por todo o vento de doutrina, não tem firmeza, é como uma criança. E Deus não quer isso de nós, amém, amados? Deus não quer isso de nós. Devemos ser como criança no entendimento, na pureza, mas não devemos ser como criança no nosso entendimento da palavra. Amém? Amém? Estou falando aqui, vocês estão me ouvindo? Obrigado. Terceiro ponto, como edificar a sua fé? Vida de louvor e gratidão. Vida de louvor e gratidão. Quantos leram um livro aqui de 1 Pedro? Não vou perguntar quem não leu. Mas é sendo provada perseguição. Vou pegar mais aqui. Perseguição, mentiras ao nosso respeito, ignorância de homens loucos, aflição, sofrimento. O livro de 1 Pedro é sobre a vida do cristão e das provações que nós sofremos na nossa vida de cristão. Fala sobre aflição, sofrimento, luta, perseguição, mentiras ao nosso respeito. Só que vem comigo para uns versículos aqui, abra em 1 Pedro. Olha o ambiente do livro. Olha que coisa doida. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1,6. Em quem vós grandemente vos alegrais. 1 Pedro 1,7. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,8. O qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amados, o contexto de 1 Pedro é de lutas, sofrimentos e perseguições, mas o ambiente da carta de 1 Pedro é um ambiente de gratidão, louvor e alegria inefável e gloriosa. Conseguiram compreender? A vida cheia de fé é uma vida que olha o eterno e por mais que esteja passando sofrimentos agora, ele não está preso no que vive agora, ele está olhando para o eterno, para a salvação recebida em Jesus, e por estar olhando para a salvação recebida em Jesus, há no nosso coração alegria, gozo inefável, glorioso e bendição. Nós glorificamos o nosso Deus. Louvor, gratidão. Filipenses 4,6 diz que nós não devemos andar ansiosos. Abre lá em Filipenses 4,6. Deus está tratando muito com a nossa ansiedade aqui. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, final do versículo, com ação de graças. O que são ação de graças? São ações que demonstram a tua gratidão. São louvores, são alegria, você bendizendo a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, lembrando de um louvor, louvando de manhã, louvando de tarde, louvando de noite, louvando antes de dormir. Eu estou sempre louvando. Não deve ser fácil conviver comigo, porque eu não canto bem. Mas o fato de eu não cantar bem não quer dizer que eu não vou cantar. Que fique bem claro. Amém? Porque Deus manda a gente ter ação de graças. Não fala que você tem que ter ação de graças com a voz do Pavarotti. Deus fala que você tem que ter ações de graças.
Então, meu irmão, louva o Senhor, tão grande salvação Ele te deu, Ele te aceita como um filho, abre os teus lábios e louva o Senhor, não murmure. Colossenses 4:2 também fala oração com ações de graças. Em todos os textos das cartas, se você pega o assunto de ser cheio do Espírito Santo, ou para cima ou para baixo, tem ali, dando sempre graças a Deus por tudo. Então como é que você edifica a tua fé, meu irmão? Sendo grato, falando, verbalizando a tua gratidão a Deus, não sendo murmurão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você murmura, você está dizendo ao teu Deus que Ele é insuficiente para você. Sabia disso? Quem cuida de você? Quem cuida de você? É Deus que cuida de você? É isso que você crê? Essa é a verdade. Quando você reclama, você está reclamando com quem? Com o teu patrão? Com a tua mãe? Com o teu pai? Com o teu irmão? Não, meu irmão. Você está murmurando contra o teu cuidador. Você está falando para o teu cuidador, você não está cuidando de mim direito. Ao contrário, que a gratidão revela um coração cheio de fé, pois mesmo em meio a tribulações, sabemos que o Pai está cuidando de nós. Está difícil? Está luta, mas glória ao Senhor. O Senhor está no controle. Está difícil, está complicado. Minha fé está sendo provada como fogo, mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, não tenho dúvida disso. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Toda sofisma, sai fora. O Senhor está no controle, Ele guarda a nossa vida, Ele nos ama, nós amamos Ele, mesmo que seja difícil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Seja engrandecido na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde. É Ele quem cuida de nós. E nós edificamos a nossa fé, tendo uma vida de louvor. E um detalhe, amados, vida de louvor não é só para os músicos. Vida de louvor é para discípulo. Amém? Porque Deus não quer vida de cantar, Deus quer vida de louvor. Existe uma diferença entre cantarmos e louvarmos. Todo discípulo é chamado a louvar o Senhor. Amém? Só esse detalhe. E o quarto ponto, para terminar. Como edificar sua fé. Olha para o teu lado, vê a bênção que está aí. Tendo amigos na fé. Efésios 4, 15 e 16. Olha a verdade do Senhor destruindo sofismas aqui nessa manhã. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para si mesmo, para a sua edificação em amor. Vamos ficar de pé.